Irmãos, nós vamos estudar hoje, a palavra se encontra em Apocalipse 2, do 8 ao 11. É uma das cartas das 7 igrejas que se encontram no livro de Apocalipse. E diz assim, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas aí ele faz um parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, então hoje nós vamos estudar um pouquinho essa carta destinada à igreja de Esmirna. Somente para lembrarmos, irmãos, nós somos a igreja de hoje. Então, quando nós estudamos as cartas destinadas às igrejas, nós temos que nos avaliar em quais obras de quais igrejas nós nos encaixamos. E ali nós também nos autoavaliarmos se nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, porque tinha igrejas que faziam aquilo que agradava a Deus, mas tinha igreja que tinha obras também que desagradavam a Deus. Então, se nós somos a igreja, diante do que nós vamos estudar hoje, nós temos que nos autoavaliar. Se nós devemos ou não, se nós estamos no mau caminho, a gente se converter dele, ou caso contrário, se a gente está caminhando como Deus quer, para a honra e glória do nome dele, que nós nos esforcemos para continuar caminhando da mesma maneira. Amém? Só relembrando, irmãos, bem rapidamente, recapitulando, quando nós estudamos a igreja de Éfeso, Éfeso nos ensinou 2 coisas muito boas. Éfeso, o Senhor Jesus falava, Deus falava assim, que conhecia a paciência daquela igreja. E nós sabemos que paciência é um dos frutos do Espírito. Também Éfeso combatia contra os falsos profetas. Mas teve um momento que Deus tinha algo contra aquela igreja, que tinha deixado o primeiro amor. Então, quando a gente estudamos Éfeso, a gente fez essa perguntinha: meu Deus, eu tenho paciência, eu tenho exercido esse fruto na minha vida? Meu Deus, eu tenho combatido contra os falsos profetas? Amém. Mas eu tenho também deixado o primeiro amor? Vamos se converter e voltar ao primeiro amor. Amém? Então vamos lá nos 2 primeiros ali, diz assim, Apocalipse 2, do 8 ao 9. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quando o Senhor começa falando para as igrejas assim, conheço as tuas obras, a gente sempre vai recapitular isso. Vocês lembram o testemunho daquela senhora que foi arrebatada e Deus a levou para ver várias igrejas que existiam na terra? E ela falava assim, essa eu não mandei abrir. Aquela lá, a liderança está com as vestes sujas. Então, irmãos, quando ele fala assim, conheço as tuas obras, significa que ele anda no meio de todas as igrejas. O Senhor Jesus, ele está no meio de todas as igrejas. E ele conhece as obras. E como nós acabamos de falar no começo que nós somos a igreja de hoje, o Senhor Jesus está falando assim, ei, conheço as tuas obras. Irmãos, de Deus a gente não esconde nada. Podemos esconder do homem, de qualquer um, mas de Deus. Então ele está falando para cada um de nós aqui hoje, conheço as tuas. Mas aí na sequência ele fala assim, conheço as tuas obras. E ele põe um ezinho lá. E tribulação. Quando ele fala que conhece as obras e tribulação, quando a gente fala a palavrinha tribulação, significa que está passando por momentos bons, irmãos. Então aquela igreja de Esmirna, irmãos, naquele momento, ela estava passando por alguns momentos atribulados, de tormento, de aflição, de perseguição, de adversidade, irmãos.
Mas como nós somos a igreja de hoje, caso nós também estejamos passando pela mesma situação, caso nós estejamos passando por tribulações, por momentos de aflição, de angústia, momentos adversos, não desanime, irmãos. Olha o que diz em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em quem? Nele. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a aflição só vem diante de tribulação. Um espírito atribulado, a primeira coisa que vem é angústia e aflição para a vida da pessoa. Não tem outra coisa. Ou você acha que vai vir alegria? A paz só vem dele, do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Se está faltando paz e alegria no Espírito, significa que o reino está longe. Amém? Irmãos, mas também tem outra coisa de bom. Diante dessa tribulação que essa igreja estava passando, e caso nós estejamos passando por esses momentos atribulados, como passou essa igreja de Esmirna, olha o que diz em Romanos 3:5. Olha como nós aprendemos diante das tribulações da vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. É um dos frutos do Espírito lá da igreja de Éfeso. Irmãos, guarde algo. Sem paciência a gente não consegue nada nessa vida. Sem domínio próprio a gente não consegue. Sem paciência não tem casamento que sobrevive. Sem domínio próprio não tem casamento que sobrevive. Tudo que você vai resolver, você tem que procurar agir com esse fruto do Espírito. E você sabe como que Deus vai trabalhar para nós termos esse fruto do Espírito? Ele vai nos colocar em situações que a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair dessa situação, sabe qual que é? Ter paciência. Não adianta. Ou você acha que ele vai te dar paciência, sei lá, sossegado, não vai ter problema nenhum? Oh Deus, me dá aqui o fruto da paciência. Não. Ele vai te dar uma situação, ele vai te colocar em adversidades na vida que você tem que parar, pensar, falar, opa, domínio próprio. Uma palavrinha errada na hora errada, a gente pode acabar com muita coisa. Uma coisinha sem pensar, irmãos. A gente agir pela carne naquele momento, existem coisas que muitas vezes não tem volta. Se bem que para Deus tudo é possível, né? Mas para o ser humano a gente tem que tomar muito cuidado. Uma palavra errada na hora errada acaba com uma família, acaba com um casamento, acaba com uma amizade, acaba com um ministério, acaba com muita coisa. Amém, irmãos? Continuando lá, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então guarda algo, irmãos, diante das tribulações das nossas vidas, ó quantas coisas nós vamos aprender a ter paciência, que vai nos levar a ter experiência. A experiência nos leva a ter o quê? Esperança. Então quando vier a tribulação na tua vida, sabe o que você faz? Glórias a Deus. Glorifica o nome dele. Amém? E aí ele continua, ele fala assim, que também conhece, então tribulação, aí na sequência ele fala assim, ó, que também conhece a pobreza daquela igreja. Mas só que aí na sequência ele faz um parênteses assim, ó, mas tu és rico. Irmão, se você for estudar um pouquinho da igreja de Esmirna, bem resumidamente, Esmirna hoje é conhecida como Izmir, é a terceira maior cidade da Turquia. E você vai estudar um pouquinho de Esmirna, irmão, ela era uma cidade naquela época muito próspera, mas os cristãos que lá moravam, irmãos, eles passavam por muitas dificuldades, em outras palavras, eles eram pobres. Irmão, quando nós lemos essa passagem que para o mundo nós somos pobres, mas para com Deus nós somos ricos, nós não podemos esquecer o que diz na carta de Apocalipse, lá para a 7ª igreja, que é a de Laodiceia, que está escrito em Apocalipse 3,17, diz assim, ó, como dizes, rico sou, estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E nós podemos enxergar isso daí por 2 âmbitos, irmãos. Por 2 âmbitos. Primeiro, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, irmãos, aquela igreja, aquele povo, né, cristão, que sofria naquele momento, lá, diante de todas essas adversidades que eles passavam, irmãos, eles eram ricos para com Deus. Sabe o que isso significa?
que mesmo diante das adversidades, Deus estava se agradando das obras dele. Ou seja, não murmurava, não era que nem aquele povo no deserto que murmurou 40 anos. Deus trazia o livramento e murmurava. Trazia o livramento e murmurava. Irmãos, murmurou, vai morrer no deserto. Então, diante de toda a adversidade que aquela igreja, aquele povo daquela igreja passava, ainda Deus se agradava das obras dele. Por isso que olhava para eles e falava assim, ó, vocês podem ser pobres para com o mundo, mas para mim vocês são ricos. E outro âmbito que todos nós já sabemos, irmãos, a riqueza deste mundo aqui é diferente da riqueza para com Deus. Nós podemos ter tudo aqui, financeiramente falando. Morar no melhor lugar, conta corrente gorda, ter tudo. Mas Deus olha para nós lá e fala assim, ó, pobre, miserável, cego e nu. Isso aqui, irmãos, a gente volta a falar, pelo amor de Deus, aqui ninguém está pregando contra a prosperidade, não. A gente sempre orienta, a Bíblia diz que mas é cobrado. Se Deus te deu o dom da prosperidade, irmãos, use essa prosperidade para a honra e para a glória do nome. Não tente fazer para os seus próprios deleites essa prosperidade, só usar para deleite da carne. Deus olha lá de cima e fala assim, ó, pobre, miserável, cego e nu. Olha o que diz em Provérbios 11:4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Em outras palavras, irmãos, naquele grande dia, você pode chegar lá diante de Deus e querer mostrar tudo que você tem. Sabe o que Ele vai falar para você? Agora, o que você tem aqui pode te ajudar lá. Se você usou para a honra e para a glória do nome. Quer um exemplo na Bíblia? O rico e o mendigo Lázaro. Quando os dois vieram ao óbito, o que aconteceu? Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o lago de fogo, clamava por uma gotinha de água. E tudo que ele tinha lá, ele não podia comprar essa gotinha de água, irmãos. Irmãos, e nós vamos aqui, enquanto Deus permitir a gente estar com os olhos abertos nessa terra de viventes, nós vamos falar esse versículo que está em Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. É isso que Deus quer. Quando Ele nos dá o dom da prosperidade, irmãos, é para nós ajuntarmos tesouro no céu. Aqui não estou apregoando que você não pode, não. Ter o melhor dessa terra, a palavra de Deus diz sim. Mas dá para nós ajuntarmos tesouro no céu. E a grande pergunta é, como é que eu ajunto tesouro no céu, irmãos? Quando a gente faz algo em prol do reino de Deus, seja em prol do seu próximo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Continuando lá, aí ele continua e fala assim, ó, que também conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Da mesma maneira, irmão, nós podemos enxergar de dois âmbitos. Dentro daquela igreja ele falava, ó, eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são. Então ele pode estar falando aí internamente para aquela igreja de Esmirna, como ele pode estar falando também externamente. Mas como assim internamente? Irmãos, quantos dentro da igreja se julgando, se dizendo cristão, mas no final das contas não são? Já ouviram falar que o joio vai crescer no meio do trigo? E externamente, irmãos, quantas igrejas por aí se dizem cristã também não são, e ficam julgando as que são. O duro é isso. E a gente sempre dá um exemplo mais básico, a gente também vai estar sempre falando isso. Você quer saber se uma igreja ali glorifica o nome de Deus ou não? Você entrou lá, tem venda, tem rifa, tem compra e venda aí. Lá é para pregoar a palavra. Compra e venda é comércio. Estão fazendo breganha com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Por isso que ele fala que vai ser perseguido. Ele fala assim, ó, externamente, essas igrejas externas que ficam julgando as que são cristãs, que vai sofrer perseguição. Ele continua lá no versículo 10, 2:10 do Apocalipse, diz assim, ó, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
a vida. Guarda algo, irmãos. Até o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto pelo inimigo das nossas almas. Imagina se nós também não seríamos. Mas só que quando a gente olha para o contexto desse texto aqui, a gente sabe que o diabo já é um derrotado. A palavra que diz que o diabo lançará alguns de nós na prisão, guarda algo, é porque Deus está permitindo. Para ele tocar, irmãos, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele já é um derrotado. E guarda algo, quando a gente for ser tentado, a gente vai ser tentado de acordo com a nossa necessidade. O Senhor Jesus, ele ficou 40 dias no deserto sem comer. A Bíblia relata que ele teve fome. O que o inimigo falou para ele? Transforma essa pedra em pão. Mas ele falou que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós estejamos preparados. Diante das tentações que vierem nas nossas vidas, irmãos, está escrito. Temos que estar preparados. Diante das mesas preparadas. Às vezes a gente quer tanto uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, que você não consegue nem cultuar ele. Ei, é para a honra e glória de Deus? Às vezes a pessoa quer tanto casar, está naquela euforia, né? Quer tanto casar e faz o quê? Põe a carroça na frente, aí casa com a pessoa errada, é um fardo para o resto da vida. Então cuidado, que a tentação ela vem de acordo com a nossa necessidade. Irmãos, mas nós aprendemos também que tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Nós não aprendemos isso? A única coisa que Deus pede para nós é o quê? Que nós sejamos fiel até... Sabe por quê que Ele pede isso aqui? Porque o verdadeiro propósito na nossa vida é isso aqui que Ele quer fazer conosco. Ó. Nos dar a coroa. É a única coisa que Ele fala. Ei, seja fiel, porque eu quero te dar a coroa da vida. Amém, irmãos? Mas nós também não podemos nos esquecer que se Deus permite o inimigo nos levar no deserto, nos lançar na prisão para a gente sermos tentados, a gente também tem que estar preparado para essa tentação. A palavra de Deus, irmãos, para tudo tem um escape. Deus, Ele nos dá um refrigério. Você sabe como que a gente se prepara diante da tentação? Mateus 26, 41 diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até os últimos dias da nossa vida vai ser uma luta constante entre a carne e o espírito. A gente só tem que usar o esforço que eu te ajudo para que o espírito sempre se sobressaia sobre a carne, irmãos. Ah, se Deus não abreviasse os tempos, nenhuma carne seria salva. E olha o que diz a parte B do versículo lá, Apocalipse 2:10. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a Bíblia é bem enfática em falar o período aí de 10 dias. Você sabe o que ele está querendo nos dizer com isso? Que tudo tem um começo, um meio e um fim. Quem aqui aguentaria viver só de tribulação, de perseguição, de adversidade? Ei, irmãos, ele está querendo falar assim, ó, depois da tempestade também vem a bonança. Ele só pede para a gente ser fiel até o... E nós também não podemos esquecer que 10 é a plenitude de Deus, os 10 mandamentos. Nós não podemos esquecer que o dia do Rosh Hashanah de ontem até o dia de Yom Kippur são quantos dias? Aí, irmãos, o único propósito, irmãos, de Deus permitir que nós passamos por tudo isso, está lá em Deuteronômio 8, 2, 3. E te lembrarás de todo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Em outras palavras, irmãos, Deus permite as adversidades em nossas vidas para nos provar, para saber o que a gente tem no coração,
para nos provar, nos aprovar e nos dar a coroa da vida. Amém, irmãos? E lá no versículo 2:11, irmãos, diz assim, finaliza assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para quem não sabe, irmãos, a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Por isso, irmãos, que na palavra de Deus ele sempre nos ensina que nós devemos nos esforçar para permanecer sempre firmes, constantes e sempre abundantes. Porque todos nós sabemos que o problema não é o começo. O começo é fervoroso. A igreja de Éfeso, o que ela largou? O primeiro amor. Significa que ela teve o primeiro amor. A gente, quando vem para o evangelho, não é a mesma coisa? Parece que o começo, né? Aí no meio da caminhada parece que vai cansando. É que nem um corredor. Outro dia eu estava conversando com o pastor. Você pega um corredor aí. Na hora que ele sai para correr, no começo ele não sai com todo o gás. No meio da corrida ele já começa a dar sinais de canseiro. E no final dela, paciência. Um casamento. Casamento no começo, nós temos que nos esforçar para que no meio e no final não haja um desligamento aí. Amém, irmãos? Amém. Por isso, irmãos, independente da adversidade, né, que nós passarmos na nossa vida, nós temos que usar o esforço-te que eu te ajudo que Deus falou. Só se esforça. Ele não falou que nos ia nos ajudar primeiro, depois a gente se esforçava. Não. Ele colocou uma ordem. Esforça primeiro, que aí eu te ajudo. E muitas vezes, irmãos, diante desses esforços, a gente vai ter que estar caminhando junto. A Bíblia diz quão bom e suave é que os irmãos andem unir. Então, quando vê que um está caindo, o outro vai lá e levanta. Vamos completar a carreira que nos foi trilhada. Irmãos, então nós podemos dizer que a igreja de Esmirna, irmãos, é uma igreja que estava no caminho certo. É uma igreja que estava se esforçando para fazer o que é certo. Porque a igreja de Esmirna passou por tribulação. E a palavra de Deus diz que nós temos que padecer por amor ao evangelho. A igreja de Esmirna era pobre para com os homens, porém para com Deus era rica. Ou seja, independente das adversidades, irmãos, Deus ainda se agradava das obras. Não murmuravam, não blasfemavam. Irmãos, a igreja de Esmirna tinham alguns que se diziam cristãos e não eram. E está escrito na palavra de Deus que o joio tem que crescer no meio do trigo. Você sabe qual que é o maior problema? É quando o joio está atrás do púlpito. Aí vai ter trigo aí? Só vai ter o quê? Joio. Por isso que a gente sempre fala, avalia o que está saindo aqui. Se não está escrito, pega as coisas e vai para os montes. Amém? A igreja de Esmirna, Deus permitiu o inimigo levar para o deserto, tentar, provar. Da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus foi tentado e provado. Mas por quê? Para nos aprovar e nos dar a coroa da vida. E eu finalizo aqui falando para a igreja: seja firme, fiel até a morte. Porque vocês podem ter certeza, irmãos, independente do que cada um aqui está passando, vai chegar um momento de bonança. Deus não trabalha com zona de conforto, só bonança. Ele sabe a hora de dar uma puxadinha na rédea, Ele sabe a hora de soltar a rédea. Em outras palavras, Deus não nos dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Então a mensagem para a igreja na noite de hoje é: sejamos fiéis até a morte, para que Ele nos dê a coroa da vida. Amém?